Olá, está começando pela TV Câmara e pela Rádio Câmara mais um Brasil em Debate. E se tem um tema que está sendo debatido de forma apaixonada pelos parlamentares neste ano, é o da distribuição dos royalties do petróleo, especialmente diante do potencial que o pré-sal oferece. O impasse continua com os estados confrontantes com as áreas de exploração de petróleo, seguros do seu direito de manutenção das regras atuais. E os demais estados buscando uma participação maior, uma distribuição do dinheiro por todo o país. Para debater esse tema, nós convidamos os deputados Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e José Guimarães, do PT do Ceará. Agradeço muito aos dois deputados por terem aceito o nosso convite novamente. São participantes Rio de Janeiro e Ceará. Rio de Janeiro e Ceará. É uma boa disputa, né? Não, é uma boa dupla. O cearense gosta muito do carioca, o carioca gosta muito do Ceará. Sem dúvida, há uma comunidade cearense muito forte no Rio de Janeiro, né? Deputado Harold de Oliveira, começo pelo senhor. Vamos tentar aqui dividir por partes esse debate, que é muito profundo, é muito amplo. Qual é, no projeto que está sendo discutido lá no Senado, que está vindo do Senado para tentar encontrar um consenso, o ponto que mais incomoda o senhor e a bancada do Rio de Janeiro? O ponto que realmente... Nós temos que mostrar para a população didaticamente de que se trata. O subsolo pertence à União, pertence, portanto, a todos os estados. Isso é uma realidade. A exploração do petróleo, a questão de royalties, participação especial, isso é uma questão bem complexa, que tem que ser avaliada e estudada. Mas, no caso, para simplificar, no Rio de Janeiro, o que existe? Existe um estado que produz, que não é só o Rio, também Espírito Santo, parcialmente São Paulo. O estado produtor, esse assunto foi discutido, essa distribuição do rótulo lá atrás. Lá na Constituição de 88. Lá foi discutido, e lá foi acertado e ajustado. Mas quem produzia era Rio de Janeiro, era a plataforma principal, etc. O que aconteceu? Houve uma modificação até na distribuição de impostos, que era na origem, para o destino de produtos do petróleo. Para esclarecer para o nosso telespectador e nosso ouvinte aqui, o ICMS é sempre cobrado, quase sempre cobrado na origem. No caso dos produtos de petróleo, ele é cobrado no destino. No destino. Então, o estado do Rio de Janeiro, como produtor, perdeu o ICMS nesse produto. O que aconteceu? Compensou pelos royalties, pela participação especial. Esse é um assunto. Mas esse não é bem o problema, porque isso pode ser revisto e ajustado. O grande problema dessa lei é que ela mexe naquilo que já foi comprometido. Ela é uma lei, esta lei que vem do Senado, que está tramitando na Câmara, ela vem do Senado, mas ela mexe, o que mais incomoda é o licitado. Quer dizer, o que já foi contratado e já gerou direitos de royalties e de participação especial, tanto para a União como para os estados produtores, é o que incomoda. Não pode mexer nisso, no nosso entendimento é injusto. Então, esta injustiça nós queremos evitar. Quanto à questão do pré-sal e mesmo da plataforma, o que não foi licitado, da plataforma interna, do pós-sal, não há nenhum problema. Isso se faz uma nova regra para a distribuição. Agora, o grande problema que existe, que é real, é que há uma grande centralização de todos os recursos fiscais vão para a União, 60% para a União. Então, há uma má distribuição. Isso remete à necessidade premente de se rever um pacto federativo, para que se possa recompor de uma forma justa isso. Veja como é que esse tema é complexo. Agora, o Rio de Janeiro não quer nada que não lhe pertença, quer apenas aquilo que já está sendo objeto de recebimento de receitas, que já está comprometido a médio e longo prazo e que faz parte dos programas do Rio de Janeiro. Só isso. Deputado Zé Guimarães, como o senhor responde a essas questões, principalmente esse ponto do que já foi licitado? Não, eu vou pelo outro lado. Um país continental como o Brasil, com as disparidades regionais e igualdades sociais que nós temos, nós não podemos analisar o novo marco regulatório do petróleo, é disso que se trata, apenas nessa disputa entre entes federados para saber quem ganha mais e quem ganha menos. Eu acho que é uma maneira enviesada de não tratar dos problemas do Brasil. A discussão do pré-sal o Brasil precisa enfrentar o problema da pobreza, que é fundamental, não podemos conviver um país ainda hoje com um outro país, a Argentina, vivendo aqui dentro, metade da Argentina, em condições de pobre.
com uma má qualidade do ensino público, sem recursos para investimento em ciência, tecnologia e inovação e sem investimentos, novos investimentos para financiar a saúde pública, no caso, o Sistema Único de Saúde. O dinheiro do pré-sal tem que ser para isso. Não pode polemizar, e aí nós temos uma divergência, porque o fato de uma plataforma ser um determinado Estado, só aquele Estado ter acesso aos recursos da parte da questão dos royalties, não pode. Nós temos que discutir dentro do projeto nacional do país. E aí, atender, evidentemente, compensar os estados que são chamados estados confrontantes, né? Compensa e distribui para aqueles estados que efetivamente precisam de maiores investimentos na área, sobretudo nessas áreas que eu penso que são fundamentais para serem enfrentadas por qualquer governo, não é só pelo governo da presidenta Dilma. Bom, aí nós vamos para a seguinte discussão. O que foi licitado, o que foi contratado, permanece ou não? Eu acho que o erro, o nascedor, deputado Haroldo, foi quando nós votamos aqui na Câmara a emenda Ibsen Pinheiro. Porque a emenda Ibsen Pinheiro radicalizou de um jeito que era o seguinte: tirar tudo do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Houve um erro e resultado. O Senado está procurando corrigir aquilo que foi feito aqui no Rio. Porque aquilo que foi feito na Câmara. Quando nós votamos um ano e meio atrás, o que a Câmara Federal disse? Aquela maioria que foi construída no plenário. Bom, tudo vai ser distribuído daqui para frente de forma igualitária. O que estava contratado ia ser contratado e licitado. Foi um absurdo que nós fizemos aqui na Câmara. Isso foi que gerou o problema que está posto hoje, que o Congresso tem que resolver. Não é problema para o governo, é nós aqui no Congresso. Nós temos que fazer uma nova lei, o equilíbrio entre os dois estados, principalmente Rio de Janeiro e Espírito Santo, e os demais estados que são chamados, que criaram essa fantasia de estados não produtores. Se o subsolo é do Brasil, é nacional, é uma riqueza nacional, todos produzem. Que história é essa? Se lá no meu estado tem uma plataforma, ou lá na Fazenda Belém, em Capuí, tem porta de exploração de petróleo, não, aquilo pertence ao Estado. O petróleo é ou não é um bem nacional? Portanto, essa discussão não pode ser feita com emocionalismo no meio, né, doutor? Nós temos que tratar racionalmente. E tem sido muito apaixonado. Tem sido muito apaixonado isso. É ato em estado A, ato em estado B. Isso não é bom. Isso, dentro do que o deputado Haroldo colocou, quebra a questão do princípio do pacto federativo. Se cada estado... É igual o que aconteceu na Bolívia, ou às vezes na Venezuela, os estados se auto-rebelando contra o governo. Isso não pode. O Brasil tem um pacto federativo consolidado, nós temos que fortalecer isso, ter uma democracia consolidada. Não pode um problema como esse gerar uma guerra entre estados, que isso não pode. Eu acho que está errado. Não podemos tratar da forma que está sendo tratada. O que eu defendo, Lincoln? Eu acho que é pegar a lei do Senado, melhorá-la, aperfeiçoá-la, a que veio do Senado. Estabelecer a regra de transição. Podemos estabelecer uma regra de transição, forma-se uma comissão especial aqui na casa, vamos analisar. Eu até digo que os deputados para compor esta comissão deveriam não necessariamente ser desses estados, deveriam ser eu diria que uma comissão de notáveis aqui da Câmara, não notáveis porque uns são melhores do que os outros, mas para evitar porque cada vez que essa discussão é feita no plenário, bancada do Rio, o resto do país. E aí, Haroldo, é aquela história, todo mundo se preparando para dar uma... Não tenha dúvida. Não pode, nós não podemos fazer isso, nem com o Rio de Janeiro, e nem com o Ceará, e nem com o Nordeste. Vamos tratar a questão como ela devidamente ela é. É um problema nacional que o Congresso tem que rever o que nós fizemos, vamos aperfeiçoar, vamos chamar os governadores, ou Sérgio Cabral do Rio de Janeiro, vamos sentar, não pode ir para tudo ou nada. Não pode. Eu quero dizer, viu, Lincoln, dizer que a colocação do deputado Zé Guimarães é exatamente o meu ponto de vista. E olhando pelo outro lado. Eu sou do Rio. Agora, nós não podemos prejudicar o Rio. Nós temos projetos e programas também que estão comprometidos com a área de saúde, com a área de segurança, com a área das favelas, da pobreza no Rio, que é Brasil. Então, então, eu volto novamente ao nó da questão. O nó da questão é a expectativa das receitas com que já está licitado. Ora,
Infelizmente, os números que aparecem, que são apresentados, não são muito fidedignos. Aí sim eu acho que tem que ser o governo, porque o executivo é o Ministério de Minas e Energia. Sim, o Ministério das Minas e Energia vai ter que estabelecer. Olha, os números corretos são esses aqui. Mais prováveis, menos prováveis, o que nós esperamos que seja. Então, em cima disso, estudar para não prejudicar a população do Estado do Rio de Janeiro. Acho até, Lincoln, que dentro disso aí, nós deveríamos fazer um grande pacto pelo Brasil, ao discutir essa matéria aqui na Câmara, com a comissão especial. Qual é o grande pacto? Chama os governadores, todos, e aí, do Rio ao do Sergipe, junta todo mundo, a Câmara Federal e o Senado, vamos discutir aqui uma saída, vamos manter o equilíbrio, né? Vamos manter o equilíbrio. Não, claro que não pode. Claro, eu quero levar recursos para o meu Estado, mas eu vou sair numa campanha só para o meu Estado? Não, eu sou deputado do Brasil, nós não podemos quebrar essa identidade federativa que o Brasil ninguém está fazendo campanha. Né? Nós estamos fazendo, nós até fizemos uma marcha, foi muito bonito, uma manifestação cívica do Estado, mas não é contra os outros Estados. Isso é a favor do Estado do Rio de Janeiro, é a favor da preservação do nosso orçamento. É só isso aí, mas veja assim bem, que é. Toda Porque, vida que o Rio vai discutir isso aqui, demais. toda vida que os deputados mais ligados à bancada do Rio têm exceções, quando vão discutir, não querem discutir a matéria, não querem era justamente sobre esse ponto que eu queria... Porque radicalizaram de um jeito, é justamente sobre esse ponto. Você já colocou, radicalizou no começo. O erro nós cometemos aqui. É o ponto que eu queria tocar. Eu fico feliz de saber disso, porque você é um parlamentar de ponta, militante no seu partido, que é o partido do governo. Isso para nós é muito importante, porque nós, como parlamentares do Rio de Janeiro, nós estamos vendo, então, um parlamentar do PT, que é o partido do governo, refletindo dessa maneira, e de um Estado que é lá o Ceará, que não é produtor. Então, e reflete dessa maneira, e tendo a experiência política que o senhor tem, já foi presidente do PT, é político. E a solução aqui é política. Até porque, agora, não pode prejudicar. Quando nós votamos a emenda Ibsen Pinheiro, eu me recordo que o líder do governo foi à tribuna e disse: gente, eu quero fazer um alerta, se votarmos desse jeito, vai ter veto. Aí complicou tudo, né? Vai ter um compromisso do próprio presidente Lula. Então, eu acho que nós temos que zerar o jogo, viu, Nego? Zera o jogo. Pois é, todo mundo sabia que na casa não era algo que era falado abertamente, mas todo mundo sabia, havia uma consciência, nos bastidores a gente conversava bastante sobre isso, de que a emenda Ibsen era uma espécie de bode na sala, né? Era um tensionamento por parte dos estados não atropelou-se tudo para levar o Rio de Janeiro a uma posição de diálogo. Acontece que isso foi caminhando e o bode foi ficando na sala, e o bode só foi tirado da sala com o veto. Não estamos caminhando para a mesma situação novamente? O bode continua na sala? Não, eu acho que não. Olha aqui, a posição do deputado José Guimarães... Um bode menor, mais bonitinho? O que ele está pensando? Ele está falando isso, e ele interpreta o que se conversa internamente dentro do governo, dentro do partido dele e dos outros partidos da base do governo. O que eu estou falando aqui é o que nós conversamos internamente, é lógico, eu estou convivendo com a bancada. Nós estamos buscando uma solução, sim, queremos uma solução que não traga esse prejuízo dentro da expectativa. Por compensações fora da regra, o Rio de Janeiro estaria disposto a receber compensações fora da regra, um fundo especial? Não, fora da regra, embora o nosso pacto federativo se tornou injusto. O nosso pacto federativo ele é injusto. Ele é injusto politicamente quando estabelece as representações na casa. Né? É fato. Você considera um eleitor de São Paulo vale muito menos do que um eleitor de Roraima. Mas isso é uma questão que foi feita lá atrás. Chamada disparidade. Essa é uma representação. Na política não é o que nós estamos tratando. E economicamente também tem. Olha, só para dar como exemplo. O nosso voto proporcional é muito desproporcional. Porque é uma coisa, nós temos, por exemplo, a questão dos royalties, agora nós estamos discutindo. Mas nós temos a questão do imposto cobrado na ponta, que foi uma compensação para isso. Nós temos a questão do fundo, para dar um exemplo aqui, de Brasília. Nós temos a questão do fundo constitucional para Brasília. Imagina, Brasília não precisa mais desse fundo de 7, 8, 10 bilhões. Cria uma distorção. Isso tudo nós temos que rever numa revisão do Pacto Federativo. Por isso que a Constituinte de 88, os Constituintes de 88, claro que escreveram uma nova carta do país, fortaleceu, de certa forma, o Pacto Federativo, mas nela, Lincoln, foram embutidos muitos problemas que distorcem completamente a federação.
Sim. Você quer ver o exemplo? Os chamados fundos setoriais de investimento em ciência e tecnologia. Isso aí, que eu estou falando. Não vai nada para o meu estado, por exemplo. É tudo concentrado Tudo no tem que outro ser estado. revisto. Então nós temos que rever isso tudo, porque senão... Eu disse numa determinada entrevista o seguinte: o Brasil está muito integrado mundialmente. Hoje o Brasil goza de prestígio, de ter uma relações bilaterais, comerciais, não só com os Estados Unidos, com o mundo inteiro. Nós precisamos fazer a verdadeira integração no Brasil. Regiões mais pobres, regiões mais ricas. Então, nós vamos ter que diminuir essas disparidades regionais. E como é que você faz isso? Não é muito Com retalho na recurso legislação também? Não Juliano, seria... também. Não, por isso. Muito Quer ver? remendo. O único que está um dos problemas que foi levantado aqui, tangenciando pelo deputado, foi o seguinte: a Constituinte fez uma previsão de uma revisão 5 anos depois. Revisão essa que não ocorreu, porque tivemos problemas políticos sérios. O impeachment de um presidente da República, tivemos um problema de corrupção interno na comissão de orçamento, enfim, isso evitou que fosse feita a revisão. Tanto que o PSD... Uma revisão mais profunda, né? Ela foi feita pro forma, foi só paliativo. A revisão, Pontuais. A revisão, pontuais. portanto que o meu partido, o PSD, está propondo uma Câmara Revisora. Uma Câmara Revisora, inclusive, independente dos mandatos parlamentares, que não seja congressual, que seja uma comissão revisora convocada e eleita exclusivamente para fazer essa revisão constitucional. E depois, e nós continuamos. Essa é a nossa proposta. Ou você pode também, propondo. dialogando aqui no que o deputado Haroldo está falando, você pode, na próxima eleição, você, quando for eleger os deputados, os senadores, particularmente os deputados, diz que vai ser eleito, tem a legislatura de 4 anos, mas eles terão também a função de revisar a Constitucional. O presidente Lula chegou a defender, em determinado momento, uma revisão constitucional, principalmente para a reforma política, por não políticos. A nossa experiência... Ninguém gosta de mexer nas regras não é. em que A se nossa elegeu. experiência é a seguinte: por que a Constituinte precisava de uma revisão constitucional? Claro, eu fui constituinte, tivemos grandes embates. E grandes avanços. Mas tivemos grandes embates. Mas muitos assuntos, nós chegamos a um ponto que não tinha solução naquele ambiente político. E fechou de qualquer jeito. Então, remetimos para lei complementar, para lei ordinária, etc. Quando não tinha, não tinha consenso, remetia para a lei ordinária. Metade da Constituição ainda não está regulamentada. Claro, né? o que Não aconteceu? tem as leis complementares. O que aconteceu? A Constituição não foi regulamentada imediatamente porque o grupo era o mesmo. Sim. Então, esse que é o defeito. Então, nós temos que o por que a reforma de uma política não sai? Constituinte congressual. Imagina, reforma política, o Congresso não faz, a Câmara não faz. Isso me incomoda muito. Era a grande missão Era a dessa grande missão, legislatura. vamos fazer uma reforma política, vamos mas fortalecer, mudar regras, tendo em vista o fortalecimento das instituições, inclusive os partidos políticos. E a gente não vota por quê? Porque tem, e eu sou forçado a reconhecer, tem uma maioria que não quer reformar, é manter as regras como estão. E as regras como estão, elas são nocivas à consolidação do Pacto Federativo e da democracia brasileira. Concordo plenamente. Só que não se quer fazer reforma política, quer fazer reforma eleitoral. Reforma eleitoral no sentido de mudar o tipo de votação proporcional para voto em lista, de trazer, imagina trazer financiamento público de campanha com 29 partidos. Isso vai ser uma fonte de corrupção. Nesse caso, veja bem, nós temos divergência. Eu acho que o financiamento público é o caminho para interditar o processo de corrupção. Não, mas antes precisa... Mas vamos voltar para o nosso assunto aqui, para os royalties, porque esse assunto da reforma política é também um dos mais apaixonantes dessa legislatura. Mas aí eu gostaria de pedir, assim, a gente já começa a encaminhar para o final do programa, quais são as perspectivas em relação ao projeto que vem do Senado. Deputado Haroldo de Oliveira. O que nós esperamos que na Câmara dos Deputados nós possamos realmente ter um entendimento, e eu penso que já está sendo preparado isso pelo Senado mesmo, a gente já sente essas coisas, que nós vamos fazer uma comissão para debater e achar essa saída. Essa saída terá que ser negociada, no meu entendimento. Por quê? Se ela for para o voto, evidentemente que o Estado do Rio de Espírito vão perder tudo que tem. Esse ano ainda dá tempo, deputado?
Bom, nós estamos com esperança, claro que tempo sempre há, mas a nossa esperança é que esse assunto decante um pouco mais aqui na casa durante o recesso. E fique para o ano que vem, para a gente conversar. Nós estamos vendo também os movimentos, algumas notas, evidentemente são notas, mas a gente sabe que é real, manifestações da Presidente da República. Ela está sensível que esse assunto não pode ser um corte vertical. Ela tem que estabelecer um mecanismo negociado de transição. Deputado Zé Guimarães, e as suas perspectivas? É mais ou menos esse o caminho também? O presidente Marco Maia, nosso presidente, está tratando dessa questão com muito cuidado, né? Ele vai constituir uma comissão especial, a qualquer momento constituir a comissão especial. Os partidos vão indicar os membros, e aí os partidos precisam ter muito cuidado na indicação dos membros, para que essa comissão especial não trate da disputa, que fique ela brigando entre si, porque o deputado do Estado A quer isso ou quer aquilo. Mas uma comissão especial que dê conta do tamanho do problema que está no nosso colo aqui na Câmara Federal. Dialogue com o Senado, pega a lei do Senado, chama os governadores, é o entendimento. E nós temos concordância. O entendimento é o melhor caminho para se construir o consenso no dissenso aqui na Câmara. Perfeito. Bom, quero agradecer mais uma vez muito o deputado Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, deputado Zé Guimarães, do PT do Ceará, terem enriquecido o nosso programa Brasil em Debate, e já convidá-los para os próximos capítulos dessa novela, que não se encerra aqui. Depois de formar a comissão especial, você nos convida aqui. Pois é. E agradecer principalmente você que nos ouviu, que nos assistiu através da TV Câmara ou da Rádio Câmara. Este programa está disponível para você em www.câmara.gov.br, mas outros temas também estão lá para que você conheça mais a fundo os debates nesta casa. Até uma próxima edição.